cê tá. Hoje tem gigantes da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas ligados aqui no canal Vascaíno desde sempre. Para quem não me conhece, eu me chamo Álvaro Silva e é um prazer imenso estar aqui com todos vocês para falar do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Primeiramente eu quero mandar um beijo, um abraço para minha irmã Ellen, que vem me ajudando bastante aí. Ellen, um beijo no coração. Gente, então bora lá sem muita delonga. Para você que está aí no trabalho, para você que está chegando do trabalho, para você que está indo para a faculdade, para o colégio, chegando do colégio, você que está no trânsito, você que está sentado de tarde aí, você que está no rolezinho aleatório, você que está no shopping, independentemente, você dona de casa, você pai, você irmão, você filho, todos vocês que estão ligados aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a semana de cada um de nós e que a gente venha pelo menos aí tentar, né, respirar novos ares com notícias melhores do nosso Vascão. Então, sem muita delonga, vamos ao que nos interessa. Gente, o Paulo Brax acabou de fazer um pronunciamento aí pífio, mais uma vez aí, não foi nem pronunciamento na verdade, acabou participando de uma entrevista coletiva, a princípio, segundo rumores de bastidores ali dos corredores do Vasco da Gama, poderia ser feito um pronunciamento, uma vez que a diretoria entende, né, que o clima está bastante pesado, bastante tenso, mas aí o Paulo Brax botou a cara a tapa ali para poder ouvir, né, ser indagado sobre assuntos que estão incomodando a todos nós torcedores do Vasco da Gama, e respondeu a todas essas perguntas de maneira até mesmo educada, com um certo tom de arrogância em alguns momentos, mas também não estou defendendo ele, não é passando pano. É difícil você estar num lugar que está todo mundo te batendo, mas não estou defendendo o Paulo Brax, muito pelo contrário. Adentrando aqui já nessa entrevista coletiva, algumas perguntas que davam volta e não saía com nada, mas eu achei bacana a pergunta do Lucas Pedrosa, do grupo SBT, que fez uma pergunta e colocou ele na parede, que falou em respeito ali mesmo. Olha só, Paulo Brax, foi prometido que a gente não ia mais sofrer. Abel Braga falou frases sobre isso, Luiz Melo falou frases sobre isso, Josh Wander falou frases sobre isso, você falou que teria o elenco quase todo pronto, o Vasco tá devendo, até agora não veio investimento. Quer dizer, essas perguntas que eu sinceramente, eu sou um dos primeiros a criticar, principalmente até mesmo o Lucas Pedrosa. Lucas Pedrosa, inclusive, um abraço. Não tem nada contra a pessoa dele, mas em alguns momentos ali que ele estava tomando partido a favor da 777, eu tinha algumas ressalvas sobre ele, mas depois desse pronunciamento dá pra ver que a ficha caiu mesmo, entendeu? E a realidade tá batendo. Fato é que aí o Paulo Brax não teve muito o que falar, teve que esguiar, como sempre. Ele esguiou de um lado, esguiou de outro, porque ele falou, eu não posso responder sobre coisas que outras pessoas falaram, eu vou falar só sobre mim, aquelas velhas historinhas, aquele blá, 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 mi de sempre. Mas, gente, vamos começar aqui então a abrir aspas aqui para alguns trechinhos, né, que eu peguei do Paulo Brax nessa entrevista coletiva. Lembrando então que, na minha opinião, a melhor pergunta foi a do Lucas Pedrosa, que colocou ele rigorosamente na parede. As outras perguntas ali foram mais lights, mas sim, todas as perguntas ali no modo geral colocando o homem na parede, porque tem que se colocar mesmo. Então vamos lá. Eu vou abrir aspas para ele aqui em um dos momentos ali que ele foi indagado sobre essas questões. Abre aspas para o Paulo Brax. Nós não temos problemas de relacionamento, tá? Em relação ao senhor Luiz Melo. Fecha aspas para o Paulo Brax. Ou seja, antes que ele fosse perguntado em relação se tem um racha entre ele e o Luiz Melo, ele já disse, alegou taxativamente que não. Ainda que tivesse, se ele falasse, eu tenho problema com ele por A, por B, X ou Y, por falta de dinheiro, por excesso de dinheiro, enfim, por ideologia, ele não iria falar, porque assim, ele já foi nessa entrevista coletiva para tentar abafar. Então ele não vai chegar lá e colocar mais combustível, mais lenha na fogueira. Então assim, mais do mesmo, né, Paulo Brax, sinceramente. Mas aí vou abrir aspas, outra aspas para ele, né? Aí vamos lá. Temos quase 2 contratações acertadas. Ele garantiu uma contratação acertada, que a gente já sabe que é o atacante de lado de campo Serginho, que joga no Jesus da Turquia, que já tem um pré-contrato assinado, e a outra que ele falou que está negando as 7 chaves, que não pode falar para não melar a negociação, porque segundo ele deixou entender nessa entrevista, parece que na primeira janela o Vasco tentou contratações galácticas aí e acabaram melando e frustraram o torcedor, segundo ele. Vocês querem ver
Por que eu estou falando isso? Porque abre aspas para ele de novo. Ele disse: em relação ao meia, um camisa 10, eu acho que miramos alto demais. Aí ele falou, ele ainda colocou a culpa nele. Eu acho que eu mirei alto demais depois. Então assim, aí ele foi indagado a respeito de Felipe Coutinho, dos crias, né? Ele falou que não, esses crias não, eles querem vir, mas eles não podem vir por questão contratual, e plá plá plá, e pipipi. Então quer dizer, segundo Paulo Brax, ele queria trazer um galáctico, ele queria trazer um 10 de nome, brabo, pro Vasco, segundo ele, entendeu? E o que acontece? Aí eu vou abrir aspas para ele de novo. Aí ele mandou assim, ó: erramos em não ter um jogador com mais experiência pro ataque. Erramos por não ter um jogador no meio-campo com mais experiência também. Então, assim, ele já está assumindo todo o erro, beleza, bacana, só que tá cada vez escancarando mais o que a gente vem falando aqui desde o início. Cadê o dinheiro? Por isso que eu coloquei isso aí na capa. Acabou o dinheiro ou nunca existiu? Porque assim, aí ele voltou no assunto de novo, falando que foi feito investimento de 109 milhões, blá, tá, mas foi um investimento parcelado, Carnê de Casas Bahia, entendeu? Que já está atrasando parcela, já está quase indo pro SPC, vamos dizer assim, né? Problema com RCE, problema com a CNRD, enfim, uma série de problemas, podendo sofrer novo transfer ban por conta agora de outro atleta, por conta da situação do Jair. Nossa, que, enfim, o empresário do Jair já se pronunciou que vai acionar a justiça em relação ao seu atleta, que o Vasco não mudou nada. Quer dizer, aí o Paulo Brax se esgueirando, se desviando o tempo todo ali no meio do chumbo grosso. Não foi tão grosso assim, mas a bala, vamos dizer assim, entre aspas, que vamos dizer que a bala voou ali, né? Vamos dizer que o negócio não tá legal dentro do Vasco da Gama. Não falou do Barbieri, não citou nada, falou que vai resolver, que vai cobrar. Ele falou ele falou tanto de cobrança que tem que fazer, que acontecer. Ele falou que o momento de cobrar não é em junho, julho, realmente. Porque que vão ser só lá quando vier a janela que vão vir os reforços, né? Ele falou que tem que cobrar desde já, então ele quer dizer que ele vai cobrar desde já. Vai cobrar quem? O técnico e os jogadores. Aí, engraçado, ele fala que ele tem total critério para trazer Carrabajal, o critério de bola parada, que dentro do elenco do Vasco a gente não tem isso. O jogador que finaliza de fora da área. O Figueiredo faz o quê? Ele é aleijado? O Figueiredo só sabe fazer gol de fora da área, por incrível que pareça. E o Pumita e o Piton não tem um ótimo cruzamento na área? Agora, uma cobrança de falta, você pode preparar outros. Você tem 30 jogadores no elenco, você pode treinar os 30, até os goleiros, para bater falta. É impossível que daí não vai sair um batedor de falta. Então, assim, aí você traz o Carrabajal para tentar justificar. Aí vem agora querer dizer que tem convicção nos números do jogador. Paulo Brax, pelo amor de Deus, você fica cada vez mais feio. E ainda não fala nada do Maurício Barbieri. Plena convicção no trabalho do Barbieri. Né? Então, se você tem plena convicção no trabalho do Barbieri, se você garante que 80% do elenco já está pronto, se você garante que faltam só 20%, que são aí cerca de 3 a 6 jogadores, que foi o que ele disse ali que podem vir. Pode sair 3 e vir 3, ou pode vir 6 jogadores, ou podem vir só 2 ou 3, enfim, mais uma cortininha de fumaça. Ainda falou bastante que não ia fazer cortina de fumaça, ele falou que não ia fazer a cortina de fumaça, mas já nessa mesma frase, já fazendo a mesma própria dita cortina de fumaça, né? É um verdadeiro fanfarrão esse Paulo Brax. Mas eu tô até com um pouco de dó dele, gente, porque eu vou chegar na conclusão. Não tô passando pano pra ele não, é um fanfarrão também, entendeu? Falou demais e agora tá se esgueirando aí, e um tom sempre um pouco querendo dar um tomzinho acima, que eu acho que não é necessário. Aí ele pega e deixa na entrelinha. O que acontece? Que não tem dinheiro. Que é aí que eu queria chegar. Ele deixa na entrelinha que não tem dinheiro. Porque uma vez que ele fala que se dependesse somente dele, da caneta e papel, daquilo que ele trabalhou, que ele buscou para o Vasco da Gama, os atletas teriam vindo já, outros jogadores teriam vindo para o Vasco da Gama. E outros jogadores já teriam acertado com o Vasco da Gama. Mas quando ele fala que não depende dele, isso depende de quem? Quem está abaixo dele? Não, depende de quem está acima dele. Obviamente. Diretoria do Vasco e a 777. Diretoria do Vasco é falido. O Vasco não tem dinheiro, infelizmente. A 777 veio com a promessa de colocar dinheiro. Não colocou dinheiro até agora. Como não colocou? A obra se investiu? Não, meus queridos, não colocou. Porque gastaram 109 milhões. Desses 109 milhões, parcelou em um monte de vezes. Já estão atrasando as parcelas e estão tendo problema com vários atletas aí. Andrei Santos, Jair. A questão do goleiro Léo Jardim. Ih, é um monte de coisa que tá acontecendo agora. Do Piton, do Pumita, do Capasso. Tá devendo todo mundo. Então quer dizer, só que ele não pode chegar ali e falar, olha gente, é o seguinte, é o que acontece que a 77 não quer colocar dinheiro, não vai colocar e pronto. Se ele falar isso, ele é mandado embora na mesma hora. Na mesma hora. É perigoso até o próprio Jorge Salgado entrar na frente lá e desligar o microfone. Entendeu?
Porque ele não pode falar isso. Então, assim, tá nítido, pra todo mundo enxergar. Agora você não vê quem não quer ver. O Vasco não tem dinheiro. O Vasco não tem dinheiro. Uma coisa que ele deixou claro é que tem uma beiradinha aí que sobrou, segundo ele tá batendo essa tecla já tem um tempo, segundo ele sobrou uma beiradinha desse início de ano, dessa primeira janela, que eles guardaram mesmo para investir na segunda janela. Aí como ele afirmou que o Vasco não vai comprar jogadores, vai pegar jogadores que estão em final de contrato, ou seja, esse investimento pesado não seria inicial, seria apenas no salário e nas luvas. Então eu quero ver o que ele vai arrumar. É aquilo que eu tô falando. Eu prefiro, em vez de trazer 4, 5 cabeças de bagre, então que traga 2, 3 bom para resolver. Para qualquer jogador desse time atual olhar para esses caras quando eles chegarem e falar, poxa, se eu não jogar bola eu vou pro banco, aí lascou. Depois para recuperar a vaga vai ser difícil, porque esse cara joga bola. Tem que ser desse nível. Porque se for jogadorzinho, com todo respeito, para chegar e ficar no banco lá, pro Pedro Raul, pro Jair, para quem tiver no elenco ali, olhar pro banco e falar, não, tá tranquilo, o amigo ali, pô, joga, mas o meu desempenho é melhor, tá de boa. Aí não tá adiantando, aí não precisa nem trazer, Paulo Brax. Então se for para trazer desse pique, não traz. Agora o papo é reto, se for para trazer, então faz igual, segue o conselho aqui do Vascaíno desde sempre. Faz o seguinte, Paulo Brax, contrata 2, 3, no máximo estourando 4, não precisa ser isso tudo não, mas 3, um volante, um 10 e um atacante para fazer sombra no Pedro Raul. Para fazer sombra mesmo. De mesmo nível, ou melhor se tiver condição. Aí sim, pai, aí você vai resolver os problemas, você vai mostrar pra gente que dentro daquilo que você podia e conseguiria contratar por falta de investimento que a 777 não tem, você vai mostrar pra gente que você fez. Aí depois, se der certo ou não, aí já é outros 500, mas você tem que trazer esses caras, irmão, que não sejam jogadores bichados. Aí, Paulo Brax, você vai passar a ter o meu respeito. Mas até agora, eu tô vendo que você tá aí só defendendo o seu, tirando da reta, tentando botar pano quente, ainda falou que não é momento de apontar ninguém. Realmente não é momento de apontar ninguém, só que você foi numa coletiva de imprensa justamente para apontar o que tá acontecendo no Vasco e explicar pro torcedor. Então se você não pode apontar ninguém, você não pode explicar nada. Então se você não explicar nada, você fez o quê? Falou mais do mesmo. Então, você falou aí, bateu no peito que tá trabalhando, que já tá aí já há um tempão, já tá na luta para poder contratar e pra pipipi. Então eu quero ver, espero que esteja trabalhando firme mesmo, espero que esteja aí já focado todas as suas energias nesses atletas. Você bateu tanto no peito aí que tem um jogador que vocês já estão negociando, já tem um tempo, que pode ser um grande reforço aí pro meio campo. Então, vamos lá, pelo amor de Deus, Paulo Bragas, então que seja isso. Que seja isso. Que seja isso. E ó, se você falou que você cobrou os caras por questão de dinheiro, não foi, Paulo Brax? E até agora não teve resposta, e que tá esperando a reunião, e papipi, papapá. Eu quero ver então. Eu quero ver o que a 777 vai fazer. Porque eles não falam, Josh Wander não veio falar. Não foi você, Paulo Brax? Gente, o próprio Paulo Brax falou, que ele não pode responder pela fala de Josh Wander em relação à nossa... em relação a gente equiparar a folha salarial, o nível técnico da equipe do Vasco da Gama ao nosso maior rival Flamengo, né? Eu quero ver ele vir falar sobre isso, eu quero ver o Joshua Wander, eu não, todo vascaíno, até os não vascaínos, todo mundo quer ligar no futebol brasileiro, quer ver o que esse Joshua Wander vai falar sobre isso, que até agora ele não foi sujeito homem para poder falar isso pro torcedor do Vasco da Gama, nem para pegar o iPhone dele lá e fazer um videozinho curto de 30 segundos pedindo desculpa, ele não tem nem coragem para isso, não tem a mínima coragem, eu quero ver o que o seu Abel Braga, que ele poderia, do mesmo jeito que ele foi indagado, que ele foi feito a pergunta ali na Vasco TV, que ele falou que nós não iríamos mais sofrer, porque ele também não faz a mesma coisa, não pega um videozinho curto, não chama uma moça lá, algum rapaz da Vasco TV lá, alguém, e pede, pô, vem cá, grava aqui um segundinho, eu vou pedir um desculpa pro torcedor do Vasco da Gama. Por que não fazem isso? Eu quero ver isso. Eu quero ver isso aí. O Barbieri já até fez aquele dia que ele falou bobagem contra o Santos. Mas no caso do Barbieri já é outros 500 também, porque ele já tá vacilando demais. O Jorge Salgado deveria fazer isso. Porque uma que ele já entrou no estelionato, no golpe. E outra essa sequência de cagada que ele vem fazendo. O Luiz Melo nem se fala. Tem o outro nosso VP, o Adriano Mendes, não. Tem o nosso VP nosso, que fugiu o nome dele aqui agora, que é enfiado com o Salgado lá também, o Salgado, que ele até sumiu do cenário do Vasco agora, que a gente não fala muito dele, por conta da SAF, que eu fugi o nome dele, daqui a pouco eu vou lembrar. O próprio Luiz Melo, que não era nem pra estar nada enfiado lá dentro do Vasco, que é mulambo, que todo mundo sabe disso. E tá dando pra perceber, falando de Luiz Melo, já tá dando pra perceber que tem uma rusga sim. Tem uma rusga sim. Porque o Luiz Melo ele vem a público na TV e fala que não quer, que é uma falácia essa história de que jogador caro, jogador famoso se paga, que não é bem assim, que você tem potenciais ídolos dentro do Vasco. O Luiz Melo falou isso na Sport TV, meus amigos e minhas amigas.
Luiz Melo fala que dentro do plano de planejamento o Vasco não pode gastar mais do que já está planejado. O aporte já veio e é isso mesmo. É o que é. Aí o Paulo Brax fala que por ele traria o 10, já teria fechado com 5, já teria fechado com 10. Por ele já teria, esses reforços já teriam vindo na primeira janela. Por ele as coisas seriam, mas não é só ele, porque é um processo, porque é uma empresa, ele não pode enumerar, ele não pode apontar nada, porque senão ele é o primeiro a rodar se ele fizer um negócio desse. Não estou defendendo, mas é realidade. Então tem o racha sim. O Luiz Melo pensa de um jeito, cabeça de bagre, lá, pau mandado, não sei se é do Jorge Salgado, ou se é do Josh, ou se é de todo mundo, ou seja, não é de ninguém, porque eu já nem sei mais se é SAF, porque eu tô achando que isso aí é uma coisa só. Tô achando que a própria diretoria do Salgado que comprou esse Vasco aí tá metendo esse caôzinho de SAF. Sinceramente, pode achar até que é loucura minha, mas, pô, depois de tanta coisa que a gente vê, gente, não dá pra acreditar, dá pra gente acreditar em tudo. Dá pra acreditar em tudo. Entendeu? Aí eu não sei se o Luiz Melo fala isso daí para tentar não gerar expectativa na gente torcedor, para eles trabalharem tranquilo, mas o dia está saindo pela culatra, porque o trabalho não está vindo, e aí que eles não conseguem trabalhar tranquilo mesmo. Mas uma coisa eu tenho certeza, que o Luiz Melo não é vascaíno, que ele não quer contratar os melhores jogadores para o Vasco, e deu para ver hoje que o Paulo Brax, pelo que ele falou, muita coisa poderia ter sido feita se não fosse o Luiz Melo, mas pelo que ele falou também, parece que não é culpa do Luiz Melo, porque é culpa de quem? Sabe de quem? Sabe de quem? É do Josh Wander, porque não have money, porque o dinheiro ou nunca existiu, né? Ou o dinheiro acabou. E se já acabou, é porque nunca existiu, porque o que foi gasto agora no início do ano não veio deles, uma vez que o que foi gasto foi a receita que o associativo gera já normalmente todos os anos numa Série A normal, que é o normal para um clube do tamanho do Vasco da Gama. Então, gente, mais do mesmo, cortina de fumaça, muito mimimi, tá? Fora todo mundo aí, fora Luiz Melo, Paulo Brax, fora todo mundo. Paulo Brax até dá para tentar defender um pouco o lado dele, um pouco, mas o que atrapalha muito é a arrogância, e ele tenta ser transparente, mas ele tem medo de perder o emprego, então não dá, meu irmão. Se ele mesmo não se defende, não vai ser eu que vou ficar aqui defendendo o camarada que tá só rachando a cara à frente do nosso Vasco da Gama. Luiz Melo, não preciso nem falar. Jorge Salgado, então, virou docinho, já virou um docinho, já docinho velho de festa lá, sabe? Que é docinho abandonado. Jorge Salgado virou isso daí. O Barbieri, é o teimoso Barbieri, que vão morrer todo mundo abraçado nessa história, tá que nem aquela história do capitão do navio, né? O navio afundando, o capitão agarrado, né? Aí vão morrer todo mundo agarrado nessa história aí, o teimoso Barbieri com essa teimosia dele, e vamos ver aonde a gente vai chegar. Fato é que a gente pode vencer o Mulambo, que é coisa que hoje, atualmente, agora, nessa terça-feira, 30 de maio, já não acredito tanto que a gente possa vencer o Mulambo, e mesmo se vencer, tem que torcer para outros times acima de nós não vencerem também, porque mesmo assim poderemos não sair do Z4. Olha o ponto que chegamos, e ainda temos que escutar que é um processo que outros clubes se reestruturaram com 4, 5, 6 anos, e o Vasco da Gama só tem 5 meses depois de voltar da Série B. A gente tem que escutar que é um processo. É isso aí, parabéns para vocês aí, diretoriazinha paia do Vasco da Gama. Gente, é isso que eu tenho para falar. Deixa o seu like, se inscreve no canal e tamo junto, família. Vascaíno desde sempre, e é nóis.